Assim nos diz a Escritura, meus irmãos. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que seu irmão Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador ou recompensador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, também a própria Sara, mulher de Abraão, recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás já amortecido, a saber o velho Abraão, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó, seu filho, e a Esaú, acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão,
adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, da sua partida, fez menção do êxodo, da saída dos filhos de Israel lá da terra do Egito, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio ou a humilhação de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão ou a recompensa. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera, ira, raiva do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tendo os egípcios, tendo feito o mesmo, foram tragados de todo. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? O que mais posso falar? Diz o autor aos Hebreus. Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, como temos registrado em 1 Reis 17, como também 2 Reis capítulo 4, episódios ocorridos nos períodos de Elias e Eliseu. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, isto é, todos estes relatados aqui no capítulo de número 11, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus,
o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da grande humilhação ou ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Palavras do Senhor, através do autor aos Hebreus, lá no primeiro século. Aqui ele mostra a natureza da fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pela fé entendemos que o universo, toda a imensidão que há, que existe, foi criada, foi estabelecido de modo que o visível veio a ser, a existir das coisas que não são ou não existem. E pela fé estes antigos irmãos, em toda a trajetória do Antigo Testamento, obtiveram um bom testemunho diante do Criador. Abel, na sua primeira fase, isto é, antes do dilúvio, é aqui destacado porque este ofereceu excelente graciosidade de sacrifício àquele que é o Senhor, o Rei de todo o universo. Isto agradou o coração de Deus. Por outro lado, seu irmão ficou chateado, ficou enraivado com aquilo, intentou matá-lo e o matou. E Deus, obviamente, permitiu tudo isto. Porém, a Escritura destaca que o Abel, mesmo depois de morto, continua falando. Continua declarando a graça de Deus, tanto é que nós acabamos aqui de ler a sua posição ou posicionamento agraciador diante do Senhor. Isso é uma figura, meus queridos irmãos, de Cristo Jesus, nosso Senhor, que se ofereceu naquela cruz. Não obstante os adversários, a oposição dos inimigos, dos que não entenderam a fé, foi como uma ovelha muda para o matadouro, não revidou, não retrucou, antes cumpriu a vontade do Pai. E mesmo depois de morto, ao terceiro dia ressuscitou, esteve aqui ainda por 40 dias, mas foi para a destra do Pai. E continua falando a todos que são chamados pelo seu nome. Aqui também nós vemos a trajetória, um pouco da trajetória de Enoque, este servo tão abençoado da antiguidade, isto é, antes do dilúvio, que diz a Escritura, andou com Deus, meus irmãos, pela fé, pela certeza do que não se vê, mas se espera, a saber, o Criador, o Deus invisível. Ele andou com Ele, andou com o Pai, andou com o Senhor. E em andando com Deus, Deus o tomou para si. Não passou pelo processo da morte, foi tomado por Deus desta terra. E aqui está apresentado como um destes heróis, destes homens que testemunharam mediante a fé a graça do Todo-Poderoso lá na antiguidade. Aqui também a gente vê o Noé, que pela fé, recebendo o chamado de Deus, a ordem de Deus quanto à construção de uma arca, que promoveria salvação para aquele período, pois o Senhor executaria juízo, derramando dilúvio sobre toda a terra. Este obedeceu, acatou as ordens do Senhor e juntamente com os seus filhos se dedicou àquela grande obra, àquele grande projeto. E diz Pedro na sua carta que Noé foi um pregoeiro da justiça de Deus no seu tempo. E tudo isso ele fez pela fé, amados. Passou-se mais de um século na construção de toda aquela arca, e ali ele estava intensamente entregue, porque ele sabia que aquele projeto não era de homens, não era da terra, mas do Criador.
E ali foi expresso salvação através da arca. Esta também prefigurava o Cristo, pois todos aqueles que entram por Jesus encontram a vida eterna. Aqui a gente vê também os patriarcas Abraão, Isaque, Jacó, José. Todos estes foram chamados pelo Senhor por uma aliança ou para uma aliança gloriosa concernente uma nação que seria estabelecida nesta terra, e esta por sua vez lá no futuro traria o Messias, o Salvador de toda a humanidade. Abraão, recebendo a palavra do Senhor, largou a sua terra, a sua parentela e foi rumo ao chamado de Deus. Naquele momento ele não sabia qual era de fato o destino, mas ele creu na palavra do Todo-Poderoso e obviamente obedeceu. Isso foi passado para os seus filhos, a saber, o Isaque e o seu neto Jacó, bem como chegou nos dias de José. E José teve a graça de ir para o Egito, só que o início foi tão turbulento, tão desastroso, tão complicado, mas Deus estava no controle de tudo e José estava mediante a fé, obedecendo a ordem de Deus, de modo que num devido período ele se tornou governador da terra do Egito. Passa-se este tempo, o Senhor levanta Moisés. É um período de escravidão para os filhos de Israel. Estes filhos de Israel clamam ao Senhor: ó Senhor, tu fizestes uma aliança fundamentada em Abraão, em Isaque, em Jacó. Nós somos a sua posteridade, fazemos parte desta aliança e estamos em grande sofrimento, porque aqui somos escravos na terra do Egito. Deus então levantou o Moisés, e o Moisés se desenvolveu, e tornando-se adulto, amado, saiu do Egito pela graça do Senhor. Depois, aos 80 anos, ele regressa ao Egito como alguém que tem um chamado de Deus. E esse chamado é proclamar libertação para os filhos de Israel. E ele preferiu estar com o povo de Deus, sofrer, padecer as consequências do tempo, a usufruir o luxo do Egito, os prazeres transitórios do pecado que propunha todo o Egito ali no seu destaque. Ele o fez, amados, porque ele estava envolvido por fé nesta terra, aquele que tudo pode. E a gente vê esta fé expressa também em mulheres como a Raabe, que pertencente a Jericó, ela creu nos emissários ou nos espias de Israel que foram naquela terra e disseram: Deus vai mandar juízo sobre este lugar, vai destruir tudo, porque este povo, esta terra tem sido entregue aos filhos de Israel. Ela creu na palavra dos espias, ela acreditou firmemente, e ela, pela graça do Senhor e mediante esta fé, quando ocorreu todo este episódio, foi salva, porque Deus é longânimo, é agraciador e é bondoso para com aqueles que exercem fé em sua presença. Tanto que o verso 6 aqui diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que todos aqueles que se aproximam do Senhor creiam, em primeiro lugar, que Ele existe, e em segundo, que Ele é recompensador ou galardoador dos que o buscam. Esta mulher então foi agraciada e está aqui relatada nesta trajetória de Hebreus, capítulo de número 11, bem como aquelas mulheres dos tempos de Elias e de Eliseu, que experimentaram a ressurreição de seus respectivos filhos, porque creram na graça do Senhor, através destes servos que estavam em evidência naquele período.
A gente vê aqui a história de juízes como Gideão, como Baraque, que foi um grande servo militar, que regimentou um exército forte para lidar contra o inimigo e ter vitória lá nos dias de Débora, a profetisa. A gente vê também o Jefté, que também foi agraciado pelo Senhor. A gente vê aqui tantas pessoas, profetas, reis, como Davi, amados, que chamado por Deus, cumpriram este chamado baseados, fundamentados na fé no Todo-Poderoso. Todas essas trajetórias prefiguravam, irmãos, o que haveria de vir como melhor, para sempre e perfeito, que é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que é o Senhor de tudo e de todos. Tanto que, em chegando aqui no capítulo de número 12, mesmo aqueles irmãos não tendo a concretização aqui na terra de todas as promessas, mas aguardando e aspirando uma pátria celestial, porque eles sabiam que esta era a promessa maior para com todos que referem-se ao povo de Deus. Estes todos, amados, partiram daqui seguros de que o Senhor estava no controle de tudo. E eles não poderiam ser aperfeiçoados sem que viesse o tempo da plenitude, a saber, o Cristo, o Filho de Deus. E isso se deu há 2000 anos atrás. E aqui o autor então traz à memória isso para os leitores desta época, que estão em grandes adversidades também, em grande luta, porque o primeiro século é marcado por grandes perseguições referente ao povo de Deus, os cristãos. E eles então recebem esta palavra como fechamento aqui desta trajetória. Portanto, também nós, digam comigo, portanto, também nós, visto que temos uma tão grande nuvem de testemunhas, a saber, todos estes apresentados no capítulo 11, temos estas testemunhas, amados. Esses irmãos fizeram a vontade de Deus baseados, fundamentados em fé. Obtiveram um bom testemunho aqui na sua peregrinação. Foram perfeitos? Não. A Bíblia mostra as falhas destes homens também. Mas eles olhavam para aquele que é perfeito e que haveria de vir, o Messias, o Cristo, o Salvador. E estes partiram então debaixo da graça do Senhor. Então também nós, nesta época, neste período que antecede a segunda vinda do Cristo, o retorno do juiz de toda a terra, desembaraçando-nos de todo o peso, diga comigo, desembaraçando-nos de todo o peso. O que é um peso na nossa peregrinação? As adversidades, as aflições, as tempestades, as perseguições, as lutas diversas que se levantam, podem ser classificadas como peso, como algo que quer colocar a gente para baixo, sem estímulo, sem expectativa ou perspectiva de vitória para com o futuro. Diz a Escritura, desembaraçando-nos. Se isso é um embaraço, rompamos com este peso, meus irmãos. Paulo aos Coríntios vai dizer, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o quê? Um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Isto é acima de tudo que refere-se a este mundo, a esta terra. Então, referente a estas tantas lutas, que para alguns são peso, meus amados, desembaraçamo-nos de tudo isso, como também do pecado, que tenazmente nos assedia. O pecado está no coração, está no interior, refere-se à natureza adâmica, pecaminosa, mas em Cristo Jesus, nosso Senhor, pela sua graça, a gente pode estar fora ou saindo-se deste embaraço de pecado que frequentemente vem nos assediar.
é o mundanismo, são as tentações que se afloram ao coração por causa da nossa própria vaidade ou cobiça. Ah, meus irmãos, a ordem bíblica é desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, quer nos prender, quer nos escravizar ou gritar, ressuscitar dentro da gente. Desembaraçando-nos de tudo isso, corramos, diga comigo, corramos. É uma corrida, irmãos, é uma maratona, amém? E quem está nesta corrida, nesta maratona, não olha para os lados, não olha para quem está atrás, olha tão somente para onde? Para frente, o destino, o objetivo, a meta, a linha de chegada. Então, desembaraçando-nos do peso e do pecado que tenazmente nos assedia no nosso cotidiano, corramos com perseverança, isto é, todos os dias, todas as horas, sem parar, perseverantemente, irmãos, com constância, com fé, como foram todos aqui registrados no capítulo de número 12. E diz mais, a carreira que nos está proposta. O que está diante de nós é uma carreira, irmãos. Não é a medicina, não é a advocacia, o direito, não são as ciências diversas deste mundo, das quais podemos aprender nos diversos cursos. Não se refere a nada daqui desta terra, vindo ou vindos pelos homens, ou por qualquer sistema daqui, não. Esta proposta, irmãos, diz respeito à eternidade através do Filho de Deus. 1 de João 2:25 está escrito, esta é a promessa que Ele mesmo nos fez. Diga comigo agora, a vida eterna. Vou repetir, esta é a promessa que Ele mesmo, Jesus, nos fez. A vida eterna. A carreira que nos está proposta é esta em Cristo. E para tanto a gente tem que ser perseverante. A gente tem que dar esse bom testemunho mediante a fé nesse Deus invisível, todo-poderoso, que se revelou a nós através de seu Filho Jesus. Aqui diz o verso 2, olhando, diga comigo, olhando firmemente. Você não pode desviar a sua atenção, o seu olhar, o seu foco, olhando firmemente. Para quem? Para o autor e consumador da fé. Quem foi que colocou fé na antiguidade, lá naquele povo, naquela gente toda relatada no capítulo 11? Foi o próprio Deus. Quem inicia todo esse processo da fé é Deus, irmãos, é o próprio Deus. E Ele o faz através de quem? De Jesus, porque Ele é o autor, o que começa, o que inicia, e também o consumador, o que completa, o que conclui esta boa obra. Não é à toa que Filipenses 1:6, Paulo escreve, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus nosso Senhor. É Ele quem começa esse processo glorioso da fé, para que estejamos aqui na graça, testemunhando firmemente este Deus. E aí a nossa parte é olhar para Ele, irmãos, firmemente. Não vacilemos, meus amados. Muitas coisas querem desviar o nosso foco, a nossa atenção. Muitos pratos são apresentados frequentemente, a fim de que percamos o foco. Mas em Cristo vamos manter a posição que Ele mesmo já estabeleceu para nós nesta corrida que nos levará para a eternidade. Olhem firmemente para Jesus, o autor e consumador da vossa fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. O exemplo maior aqui é Jesus, meus irmãos. O modelo sagrado é Cristo. É a Ele que professamos e seguimos firmemente. Jesus, nosso Senhor.
Por mais que aqueles do Antigo Testamento tenham sido bênçãos nesta terra, só o foram porque Deus lhes deu graça. Agora Jesus é Deus, Jesus é o Senhor, Jesus é o Rei do Universo, é o Todo-Poderoso, e a Ele nós expressamos fé, convicção e obediência. E Ele, em troca da alegria que lhe estava proposta, a saber, a glória celestial, porque Ele sabia, depois de todo o processo da sua obra aqui na terra, o que viria seria a glória, irmãos. A tão grande glória como sempre foi por toda a eternidade. Mas Filipenses 2, a partir do verso 5, vai nos relatar que Jesus, amados, sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus. Antes, o que Ele fez? Se esvaziou. E nesse estado de esvaziamento, Ele assumiu a forma humana. E em figura humana, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que então Deus o exaltou sobremaneira, dando-lhe um nome que está acima de todos os nomes. Para que um dia, todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, declarem, proclamem que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabendo Ele de toda esta alegria, Ele suportou a cruz, irmãos. Ele passou pelo processo que foi determinado pelo Criador, pelo Pai, a cruz, porque só deste modo haveria resgate, só deste modo haveria pagamento de dívida para aqueles que crescem nele. Ele próprio deveria receber a paga do pecado sobre si. Do contrário, não haveria perdão, não haveria remissão, e todos, ao morrerem, morreriam debaixo de condenação, e para sempre estariam destinados ao lago de fogo, à ira eterna de Deus. Jesus assumiu a cruz, assumiu esta sentença. Ele não fez caso da grande humilhação, da grande desonra do qual ele enfrentaria. Tudo o fez baseado, fundamentado no amor de Deus. Tanto que Paulo aos Romanos vai escrever: Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós pecadores. 3,16 de João: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o grande amor do Senhor expresso em Jesus, que enfrentou toda aquela desonra, toda aquela humilhação, toda aquela oposição. No entanto, se encontra à destra do Pai, porque Ele cumpriu todo este processo de modo a realmente vivenciar tudo que estava decretado pelo próprio Deus, e como a gente vê perfeitamente, detalhadamente lá no profeta Isaías, no capítulo de número 53. E aí então, amados, qual é o conselho do autor aos Hebreus? Para aqueles leitores daquela época que enfrentavam adversidades, para os posteriores e para nós nestes últimos dias, o conselho é, verso 3, vejam comigo: considerai, pois, atentamente, diga comigo, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Considerem Jesus, irmãos. Consideremos Cristo, meus queridos e amados irmãos. A sua obra, a sua graça, o seu grande amor. O Evangelho é isto: Jesus se entregou por nós, para perdão de todos os nossos pecados, e só nele a gente tem direito e garantia de vida eterna. Consideremos firmemente todos os dias Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele deve ser o primeiro da nossa vida.
Ele deve ser o Senhor da nossa vida. Ele deve ser aquele que esteja no trono de nossas vidas, meus irmãos. Porque ninguém mais faria o que Ele fez. Só Ele cumpriu esse desígnio glorioso de nos salvar. E em considerando Jesus, o que acontece conosco? Final do verso 3. Para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Vocês querem estar de pé? Quem quer estar de pé? Queremos continuar na caminhada? Queremos prosseguir? Sabemos que este é o caminho em Cristo. Estar de pé, olhando para Ele, dependendo dEle, confiando nele, sabendo que quando tudo acabar a gente vai para os céus. Queremos isso, meus irmãos? Então o consideremos firmemente. Porque do contrário, irmãos, a gente vai viver frustrado. A gente vai viver decepcionado com tudo e todos aqui na terra, é ou não é? Do contrário, a gente vai desmaiar na nossa própria alma. Então, olhemos firmemente para Jesus. Consideremos firmemente, meus irmãos, Jesus. Ele é o centro do nosso louvor, da nossa adoração e a razão do nosso viver. Fiquem de pé, vamos orar.